Aquela noite era única, com a cidade em chamas de protestos e gritos, refletindo o caos político que dividia a população. Em meio à confusão, um grupo de amigos delinquentes, Lucas, Lívia, Daniel, Jéssica e Tiago, enxergou a oportunidade que esperavam. Acostumados a pequenos crimes, eles planejavam algo maior: assaltar um banco durante uma das maiores manifestações do centro, utilizando o protesto como cortina de fumaça. Com máscaras e armas improvisadas, o grupo entrou no banco e, surpreendentemente, o assalto foi um sucesso. Enquanto a polícia estava ocupada com a manifestação, eles conseguiram roubar uma quantia significativa de dinheiro. Com a adrenalina à flor da pele e o coração acelerado, sabiam que precisavam fugir rapidamente da cidade. Quando saíram do banco, já estavam cobertos de adrenalina e cansaço. Com o carro que conseguiram arrumar às pressas, eles fugiram para o interior, deixando a cidade para trás e achando que tinham escapado da morte. Só que o que esperava por eles na estrada era muito pior. Após horas de viagem, os 5 amigos, Lucas, Lívia, Daniel, Jéssica e Tiago, estavam exaustos e nervosos, mal suportando a tensão da fuga. Sujos e famintos, com o combustível quase no fim, avistaram uma pousada simples e aconchegante na estrada. Com a esperança de encontrar segurança, se aproximaram, acreditando que aquele lugar poderia ser um refúgio temporário, longe do caos. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente por Rubens, o proprietário da pousada, que os acolheu com um sorriso amigável. O ambiente rústico, com móveis de madeira e uma lareira aquecendo o espaço, parecia convidativo. Rubens ofereceu um jantar caseiro e assegurou que poderiam relaxar ali. No entanto, os amigos não perceberam as trocas de olhares predatórios entre Rubens e os moradores que os observavam das sombras. Durante a noite, estrondos nos corredores fizeram o grupo perceber que algo estava errado. O que inicialmente parecia ser o som de uma pousada antiga, rapidamente se transformou em um pesadelo. Antes que pudessem reagir, Rubens e seus comparsas, revelando suas verdadeiras intenções, arrombaram as portas e, usando de força bruta, arrastaram um por um dos amigos, que tentavam gritar e lutar, mas eram rapidamente dominados. Lívia assistiu impotente enquanto Lucas, seu namorado, era rendido por 2 homens que o imobilizaram com correntes e o levaram para um cômodo escuro. E a adrenalina se transformou em pavor ao perceber que não havia como escapar. Separados e acorrentados, os amigos foram jogados em diferentes salas, revelando o verdadeiro propósito daquele lugar. Eles estavam ali para serem servidos como o próximo banquete. Naquele galpão sujo, enfrentaram um cenário de pesadelo, muito longe da fachada acolhedora que encontraram ao chegar. O chão coberto de lama, sangue seco e restos podres, com o cheiro sufocante de carne em decomposição e o grunhido dos porcos ao redor. Cada um foi posicionado em bancos de madeira, os braços presos em algemas, enquanto Rubens, o líder dos captores, os observava com prazer doentio. Quando ele sinalizou com a cabeça, um de seus capangas ligou uma mangueira de alta pressão que lançou jatos de água gelada e dolorosos contra os amigos, intensificando ainda mais o terror e a sensação de que não tinham escapatória. Em pouco tempo, a tortura evoluiu para algo ainda mais brutal. Os capangas, empunhando facões e machados, passaram a desmembrar os amigos de forma calculada e impiedosa. Lucas tentou lutar, mas foi atingido na cabeça, ficando desorientado e vulnerável.
Daniel, o primeiro a ser levado, teve seus gritos abafados, ecoando pelo galpão, enquanto os outros, imobilizados, só podiam assistir em horror. A cada golpe e cada grito, os canibais riam e comemoravam, deliciados com o sofrimento. O cheiro de sangue fresco se misturava com a sujeira e restos orgânicos, enquanto o desespero dos sobreviventes os mergulhava em um estado quase inconsciente. Sob a liderança de Rubens, o massacre se desenrolava com a crueldade de uma festa macabra, onde cada segundo marcava um passo mais perto do fim para os amigos. Cada um dos amigos foi torturado de uma forma diferente. Jéssica foi forçada a ver pedaços de si sendo cortados e preparados pelos canibais, enquanto Lívia chorava e gritava, presa e sem ter o que fazer. O que aconteceu com Tiago foi tão brutal que as descrições perdem o sentido. Ele foi desmontado, pedaço por pedaço, até ser apenas uma sombra do que era antes. O cheiro de sangue se misturava com a sujeira e os restos orgânicos ao redor, enquanto partes do que antes eram os 5 amigos escorriam para os cantos da sala, criando uma visão de um pesadelo real, de onde ninguém parecia escapar. A cada desmembramento, os canibais riam, aproveitando cada pedaço da tortura como uma festa macabra, enquanto os sobreviventes, agora quase inconscientes, só podiam esperar o desfecho brutal. Lucas, debilitado e ensanguentado, lutava contra a dor e o desespero. Mesmo com a visão turva e o corpo castigado, ele encontrou forças para tentar se soltar. Observando que um grampo de metal havia sido deixado no chão, ele o pegou discretamente e, com precisão, conseguiu destravar a própria algema. Livre, ele foi até Lívia e, superando o cansaço, libertou-a também. Em silêncio, o casal avançou pelos corredores sombrios da pousada, onde o cheiro insuportável de corpos apodrecidos e restos humanos os cercava. Cada passo parecia aumentar o horror, mas eles seguiram firmes, com o olhar fixo na saída que parecia estar a poucos metros. Quando finalmente alcançaram a porta e viram a estrada, a esperança renasceu, mas durou pouco. Os capangas os surpreenderam e, numa captura brutal, arrastaram-nos de volta para a pousada. Rubens, o líder cruel, ordenou que Lucas fosse desmembrado diante de Lívia, obrigando-a a assistir enquanto os restos de seu amado eram devorados pelos porcos. Dias se passaram em um festival de dor e humilhação. Lívia, enfraquecida, foi mantida sem água e comida e teve sua cabeça raspada numa tentativa de subjugar sua dignidade. Após 2 dias de puro tormento, ela foi retirada de sua cela e levada ao salão principal, onde a mesa estava posta para o jantar. Rubens ofereceu a Lívia uma última refeição antes de seu fim. Faminta e à beira da inconsciência, Lívia começou a comer, mas logo percebeu, pelos olhares sádicos e risadas dos canibais, que a carne que mastigava era dos próprios amigos. Uma raiva incontrolável a dominou, e num momento de descuido dos algozes, ela agarrou uma faca da mesa, cravando-a no olho de Rubens. Em meio ao caos, apoderou-se de uma arma de sua cintura e disparou sem hesitar, atingindo 2 dos 5 capangas diretamente no peito, numa luta sangrenta pela sobrevivência. Os sobreviventes avançaram com tudo, e a luta pela vida virou um banho de sangue. Lívia disparava tiros descontrolados, enquanto um dos canibais a atinge com uma faca no pé, e outro tenta cravar uma faca em seu peito. Ela chutou, mordeu e esfaqueou, transformando aquele salão em um cenário de carnificina completa. Entre socos e gritos de agonia, ela avistou ao fundo uma linha de botijões industriais e, em um ato final de desespero, mirou e disparou,
provocando uma explosão que devastou metade da pousada. A força da explosão a lançou para trás. Após alguns instantes, enquanto pedaços de destroços e carne humana caíam ao redor, com o corpo coberto de sangue e escombros, Lívia se ergueu com dificuldade. Lívia cambaleava pelos destroços da pousada, com o corpo exausto e a mente em choque, sem acreditar que tudo aquilo era real. Seus passos eram pesados, cada músculo tremendo de dor e adrenalina, mas ela sabia que precisava continuar se afastando. A explosão tinha transformado o lugar em uma ruína ardente, com pedaços de madeira e ferro espalhados pelo chão. Foi nesse instante, quando estava prestes a dar mais um passo para a liberdade, que um som, como um rosnado baixo e gutural, a fez congelar. Ela virou lentamente com os olhos arregalados e viu uma figura cambaleante emergir das sombras, com metade do rosto derretido em carne viva, exibindo um olho avermelhado e fixo nela. Rubens, o líder dos canibais ainda vivo, emergia dos escombros, vindo em sua direção, movendo-se como um monstro saído de um pesadelo, com pedaços de pele queimada caindo de seu rosto e uma expressão ameaçadora. Naquele momento, Lívia percebeu que não poderia mais fugir. Olhando ao redor, encontrou um facão caído em meio aos escombros e, com os dedos tremendo, ela pegou a lâmina, firmando a postura e encarando o canibal que se aproximava. Ele soltou um som animalesco e avançou para cima dela. A luta que se seguiu foi brutal, com Lívia golpeando com o facão, cortando os braços e o peito do canibal, que a atacava com uma fúria inumana, possuído por um último desejo de matá-la. Ela sentiu o facão rasgar a carne, viu o sangue espirrar, enquanto o líder berrava, mas não recuava, atacando com tudo, tentando agarrá-la, mas Lívia se esquivava, lutando pela própria vida. Em um movimento final, ela desferiu um golpe brutal, acertando em cheio o pescoço dele, o facão cravando fundo na carne e nos ossos. Ela pressionou a lâmina até sentir o osso ceder, e com um último esforço, puxou o facão, separando a cabeça do corpo dele, enquanto o corpo desabava no chão e a cabeça rolava. Os olhos do canibal ainda pareciam fitar Lívia por um instante, até que finalmente se apagaram. Com passos trôpegos, coberta de sangue e cinzas, Lívia caminhou até a estrada. Mal conseguia enxergar direito, com os olhos cheios de lágrimas. Ela avistou carros da polícia ao longe, se aproximando por conta da explosão, e desabou, finalmente sendo resgatada. Mas por dentro, sabia que jamais se libertaria do horror que vivera naquela pousada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas para ajudar a divulgar o canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.